Oi, gente. Nossa aula de hoje é sobre campo elétrico uniforme. Mas antes, vamos lembrar algumas coisinhas. O que é um campo elétrico? Campo elétrico é uma região do espaço em torno de uma carga ou de um corpo carregado, onde ocorrem interações elétricas. O que é isso? Toda vez que uma carga pende dessa região, ela vai ficar sujeita à ação de uma força elétrica, que pode ser uma força atrativa ou repulsiva, não é verdade? Vale lembrar mais uma coisa: quando a carga é colocada na região de um campo elétrico, ela é chamada carga de teste. Essa carga de teste pode ter sinal positivo ou negativo. Se a carga de teste é positiva, significa dizer que a força e o campo têm a mesma direção e o mesmo sentido. Se é negativa, força e campo sentidos opostos. Bom, mas vamos ao que interessa, falar de um campo elétrico uniforme. O que é uma coisa uniforme? Constante. Como o campo é um vetor constante é aquele vetor que tem sempre o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, campo elétrico uniforme é a região do espaço onde em todos os pontos o vetor campo elétrico é o mesmo módulo, direção e sentido. Uma das formas de você gerar esse campo elétrico uniforme é colocar duas placas planas, iguais, paralelas, carregadas com cargas sinais opostos, porém de mesma intensidade. Então, por exemplo, eu vou ter aqui duas placas, uma positiva e uma negativa. Vamos lembrar, ali estão representadas as linhas de força do campo. As linhas de força têm propriedades que a gente não pode esquecer, são 4 propriedades, elas vão do positivo para o negativo. O vetor campo elétrico é sempre tangente à linha de força. A distância entre as linhas de força me dá noção de intensidade, ou seja, quanto mais próximas o campo é mais intenso. E elas nunca se cruzam, porque se cruzassem, eu teria naquele ponto dois campos elétricos resultantes. Lembre, linha de força indica campo resultante. E não é possível ter um ponto do espaço, dois vetores resultantes ao mesmo tempo. Uma coisa importante você pode ver ali, na parte superior e na parte inferior, as linhas são curvas. Por quê? É o chamado efeito das bordas. Aquela coisa de você ter uma ponta, o campo ali não é uniforme. Duas coisas importantes desse campo, sobre a linha de força. Repare que nesse campo as linhas de força elas são paralelas entre si e são equidistantes. E também, como é que eu poderia numa prova, como é que a prova pode dizer a você que ela tem que eliminar, que ela quer eliminar esse efeito das bordas? Ela vai dizer assim, que as placas são placas infinitas. Se as placas forem infinitas, eu elimino esse efeito das bordas. Essas duas observações são bem importantes para o que vem a seguir. Ok? Bom, já que eu defini o que é campo elétrico, vamos lembrar, dentro de um campo elétrico uniforme, a força elétrica vai ser constante. Por quê? Força elétrica não é Q vezes E? Força elétrica é Q vezes E. Como o campo é uniforme, essa força vai ter intensidade constante. Toda carga colocada dentro de um campo elétrico uniforme, a força elétrica que atua sobre ela tem sempre a mesma intensidade. Vamos lá, vamos trabalhar de movimento de cargas no campo elétrico uniforme sob a ação exclusiva da força elétrica. O que significa isso? A força elétrica é minha força resultante. Então, quando eu falo sobre a ação exclusiva da força elétrica, eliminei a força gravitacional, eliminei a existência de qualquer outra força. Então vamos lá, temos 3 casos importantes. Primeiro caso, carga abandonada no campo elétrico uniforme. Quando a carga é abandonada, quer dizer, a velocidade inicial é igual a zero. Vamos lá. Tem uma carga positiva ou negativa e tenho aqui o campo elétrico. Lembrando que o campo é do positivo para o negativo, as linhas de força estão no sentido do campo elétrico, não é verdade? E ali agora vão atuar duas forças. Uma sobre a carga positiva, uma sobre a carga negativa. Sobre a carga positiva, a força vai estar no sentido do campo. Sobre a negativa, em sentido contrário. Mas vamos lá. Se a força elétrica é a resultante, ela vai gerar uma aceleração. Isso quer dizer que as duas cargas vão ter aceleração. Independentemente do sinal das cargas, seja positiva ou negativa, quando a carga é abandonada dentro do campo, ela vai ter sempre um movimento uniformemente variado. Por que uniformemente variado? Como a força elétrica é constante,
a aceleração vai ser também constante. O valor da aceleração não muda. Se não muda, é um movimento uniformemente variado. Nesse caso, então, o que é que vai acontecer? A carga positiva, ela de maneira natural, de maneira espontânea, é acelerada a favor do campo, a favor das linhas. A negativa, também de maneira espontânea, é acelerada contra o campo, ou seja, contra as linhas. Então, duas coisas importantes. Olha lá, ó. As cargas, independentemente do sinal, ficam em movimento retilíneo uniformemente variado. E outra, as cargas positivas aceleram a favor do campo e as negativas aceleram em sentido oposto. Uma coisa importante, como calcular essa aceleração? Repare, a força elétrica é a resultante. Então, se ela é resultante, força elétrica, né, Q vezes E, segundo a lei de Newton, resultante é massa vezes aceleração. Q vezes E igual a M vezes A. A aceleração dessas cargas amanonadas é Q vezes E sobre M. Bom, uma coisa importante aqui. Se aquela partícula fosse um próton e indicar um elétron, lembra que próton e elétron têm cargas de mesmo módulo. Aquela aceleração, gente, a carga é em módulo, tá? Ali, a carga é em módulo. Se a carga é em módulo, isso quer dizer o seguinte: se o módulo é o mesmo, a aceleração vai ser a mesma para as duas? Não. A força elétrica é a mesma, que força é Q vezes E. Mas por que a aceleração do próton não seria igual à aceleração do elétron? Porque repare que a aceleração e massa são inversamente proporcionais. Apesar do produto Q vezes E ser o mesmo, a massa do elétron ela é menor que a massa do próton. Se a massa do elétron é menor que a massa do próton, a aceleração do elétron vai ser maior, ok? Vamos lá, segundo caso. Cargas em movimento paralelo ao campo. Bom, eu vou ter aqui 4 situações. Vamos lá? Eu vou ter uma carga positiva, negativa. De novo, a força elétrica da positiva a favor do campo, negativa contra o campo. E vou fazer as duas se movimentarem a favor do campo. Repare, para a carga positiva, a força está a favor da velocidade. Se eu tenho força, tem aceleração, lembra? Então, força e aceleração têm sempre a mesma direção e sentido. Então, a aceleração vai estar a favor da velocidade. Quando isso acontece, o movimento é dito acelerado. No segundo caso, a força elétrica está contra a velocidade. Então, a aceleração está contra a velocidade, é um movimento retardado. Então, o caso 1 é um movimento acelerado, o caso 2 um movimento retardado. Vou pegar duas cargas agora, também uma positiva e uma negativa, e vou arremessar as duas agora contra o campo. Repare que na carga positiva agora, a força está contra a velocidade. Então, a aceleração está contra a velocidade e o movimento retardado. No caso da carga negativa, a força está a favor da velocidade, a aceleração a favor da velocidade e o movimento acelerado. Então, repare, os casos 1 e 4, a força está a favor da velocidade. Esses dois casos, se você reparar, a velocidade está no sentido do movimento espontâneo da carga. A carga positiva, de maneira espontânea, se movimenta a favor do campo, a negativa se movimenta contra o campo. Então, naqueles casos 1 e 2, quando a carga tem movimento a favor do movimento espontâneo, o movimento é acelerado. Nos casos 1 e 4, perdão. Nos casos 2 e 3, essas cargas têm um movimento contra o seu movimento espontâneo. Então, a força está contra esse movimento espontâneo, que não é espontâneo. Então, quer dizer que o movimento é retardado. Conclusão, repare, nos casos 1 e 4, as cargas estão em movimento retilíneo uniformemente variado acelerado, e nos casos 2 e 3, em movimento retardado. Que conclusão eu chego? Se as cargas estiverem em movimento, no sentido do seu movimento espontâneo, o movimento é acelerado. Se estiver em movimento contra o seu movimento espontâneo, o movimento será retardado. Terceiro caso, e nosso último caso de hoje. Cargas em movimento perpendicular ao campo. Então, eu vou botar uma carga positiva ou negativa. De novo, as forças aí a favor do movimento, a favor do campo na carga positiva, contra o campo na carga negativa. E as duas vão penetrar esse campo de maneira perpendicular a ele. Repare, na direção paralela ao campo, eu tenho força, eu vou ter aceleração. Mas na direção perpendicular ao campo,
eu não tenho força. Então não existe nenhuma aceleração naquela direção. Então eu vou ter dois movimentos simultâneos, porém independentes. Simultâneos que acontecem no mesmo intervalo de tempo. Independentes, cada um acontece como se o outro não existisse. Na direção paralela ao campo, o movimento é um movimento retilíneo uniformemente variado. Na direção perpendicular ao campo, é um movimento retilíneo uniforme. As trajetórias seriam essas, não é verdade? A carga positiva é atraída para a placa negativa e a carga negativa é atraída para a placa positiva. Porém, repare uma coisa. Que conclusão eu tenho tirado aqui? Na direção paralela ao campo, MRUV. Na direção perpendicular ao campo, movimento retilíneo uniforme, ok? E aí tem uma coisa importante que os vestibulares gostam de cobrar. Um elétron, um próton e um nêutron lançados perpendicularmente ao campo. Repara só, tem um campo uniforme, vou lançar um próton, um nêutron e um elétron. Repara bem uma coisa, o nêutron, como era de esperar, a trajetória é retilínea. Por quê? Como não existe carga nele, não tem carga, você não tem força elétrica. Consequentemente, ele atravessa essa região em linha reta, em movimento uniforme. Já o próton e o elétron, como nós vimos anteriormente, eles vão ser atraídos, respectivamente, para a placa negativa e para a placa positiva. Mas uma coisa importante observar é que a trajetória do elétron é mais curta do que a trajetória do próton. Por que isso acontece? Vamos lá. São trajetórias parabólicas, cargas positivas movimentam espontaneamente a favor do campo, carga negativa movimenta espontaneamente contra o campo. Isso tem que estar na minha cabeça. Tá? Mas a pergunta é, voltando a ela, por que o elétron ele tem uma trajetória mais curta que o próton? Por um motivo. Lembra que a aceleração é Q vezes S sobre M, que discutiu lá anteriormente? Como a massa do elétron é menor que a massa do próton, o elétron tem uma aceleração maior, ou seja, o elétron é acelerado mais rapidamente para a placa positiva. Então, ele é puxado mais rapidamente para a placa positiva do que o próton é puxado para a placa negativa. Consequentemente, a trajetória dele é mais curta. Ok? Ficamos hoje por aqui. Nossa próxima aula, nosso próximo encontro vai ser sobre potencial elétrico.